Olá, vamos para mais uma aula de Educação Física. Só para relembrar, está aí o meu nome, né? Professor Marcos Melo, Educação Física. Então, vamos ver aí o objeto de conhecimento da aula de hoje. Está aí, ó, né? Substâncias proibidas, doping e anabolizantes. É isso mesmo, né? É um conteúdo bacana, né? Para vocês entenderem um pouquinho, né? O detalhamento, conceitos, regulamentação, aspectos positivos, negativos no uso de substâncias, ok? Tá bom? Então, vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, né? Então, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, horrível, né? Para mim, pelo menos, né? Eu não fumo, eu não gosto de beber esse uísque e fora, olha aqui. É um monte de substâncias aí que a gente nem sabe, comprimidos, né? Anabolizantes e outros tipos de doping que nós temos aí. Mas para a gente começar a falar sobre o nosso assunto, nós temos que entender aí o conceito, né, do que seria o doping. O que é doping, professor? É a mesma coisa que o anabolizante? Claro que não. Então tá aí, ó, o conceito. Vamos começar. O doping, né, na verdade, gente, é caracterizado, né, pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo na maior parte dos casos. É isso? O doping é realizado por pessoas que pretendem potencializar seu rendimento, força, agilidade ou até mesmo perda de peso. O que acontece às vezes com alguns lutadores aí, né? Que, opa, tem que fechar o peso bacaninha da categoria e aí acaba fazendo o quê? Utilizando alguma substância que não pode. E aí, quando chega lá, após a luta, né, a federação lá pode chegar e convidá-lo para fazer e ele não pode falar nada, ele tem que fazer o exame antidoping. Como já aconteceu aí com alguns medalhistas mundiais de corrida dos 100 metros rasos. Não era normal, aí um determinado tempo a federação de atletismo resolveu fazer, né, um exame de doping nesse atleta, não vamos citar o nome, né? Era um norte-americano e aí pegaram. Então, resumindo, ele sempre ganhou porque ele utilizava um doping. Na verdade, ele se dopava, né? Ele usava uma substância que não era permitida. E por isso ele tinha o quê? A vantagem. E não pode, né? As competições aí, as federações, elas botam ali, ó, né? Em regras, de uma certa forma, que você não pode utilizar, porque você está usando uma substância. É igual anabolizante, né? Se você for usar um anabolizante, você vai conseguir desenvolver uma massa muscular muito mais rápido e muito maior que uma pessoa que não faz o uso de anabolizante. Então, é praticamente parecido. Então, é proibido o uso de certas substâncias que vocês vão ver no decorrer da nossa aula. E aí nós temos aí o Código Brasileiro Antidoping, ele diz o seguinte, né? Tá aí, ó, o que diz a lei antidoping, né? O artigo 9 é violação da regra antidopagem a presença de substâncias proibidas de seus metabólitos ou mercadores, né, na amostra de um atleta. Pegou aquela amostra de sangue, achou algo, já ela está eliminada, ele pode ter tirado em primeiro lugar, ele é desclassificado, né? E pode ser banido da modalidade. É dever pessoal de cada atleta assegurar que nenhuma substância proibida entrará em seu corpo. Tá aí, gente. Isso aí é um Código Brasileiro Antidoping, né? É uma lei antidoping, beleza? Prosseguindo, nós vamos ver que aí, ó, da fuga, né? Recusa ou falha em se submeter à coleta de amostra. Chegou lá, não vou me submeter a isso. Eu não uso nenhum tipo de doping, né? Era de nenhuma substância. Aí o que diz também o artigo? Tá aí, o artigo 11. É violação da regra antidopagem a fuga ou, né, sem uma justificativa válida. A recusa ou a falha em que submeter à coleta de amostras, não é isso? Após notificação conforme previsto nesse código ou outras regras antidopagens aplicáveis. Então, tá aí, ó, faz parte da lei. Quando o atleta entra naquela modalidade, ele tem que ficar a par de tudo isso aí, beleza? E a Agência Mundial Antidopagem, o que ela diz?
o uso de drogas que aumentam o desempenho cresceu, né, nos anos de 1970 e 1980. Foi nessa época aí que aconteceu o fato do atleta de 100 metros rasos que eu falei. Foi então que uma iniciativa liderada, né, pela COI estabeleceu a Agência Mundial Antidopagem, né, a WADA, né, em inglês, ok? Então, foi elaborado essa agência para poder o quê? Vocês vão ver agora, tá aí, ó, né? Criada em 1999, é uma agência internacional independente, composta e financiada pelo movimento esportivo e pelos governos do mundo, responsável por realizar o controle e teste antidoping dos esportivos. Então, é essa aí a agência responsável, ela é contratada, né, pelos governos, pelas federações, para quê? Para poder fazer os testes. E o atleta, quando ele entra, né, nessas categorias, nessa modalidade, desde quando começou lá na base, ele tem que estar a par, que qualquer hora pode ser chamado a fazer um teste. Como aconteceu aí outro dia no futebol, né? Viram que tinha um jogador aí famoso, né? Nossa, ele estava a 330, né? 220, né? Por hora. E quando foram fazer o teste nele, pegaram, não é isso? Eu acho que foi até suspenso por um período aí, ok? Tá bom? Então, tá aí. Essa aí é a agência, né, responsável em fazer esses testes antidoping, tá bom? Substâncias aí, ó, né? E práticas mais usadas, né? Então tá aí, ó, os anabolizantes agem como anabólicos da testosterona, aumentam a massa muscular, a força, diminuem a sensação de fadiga e também controlam o peso. Então, os esteroides anabólicos, eles são utilizados por alguns aí, digamos, corredor de 100 metros rasos, ele precisa de muita massa muscular nos membros inferiores para ter o quê? Aquela explosão, né? E força em um espaço de tempo muito pequeno, 100 metros rasos, né? O Bolt lá, ele fazia em menos de 10 segundos, gente. Só que ele não era gigante, mas já era uma característica dele, né? Uma técnica que ele conseguia. Mas teve muitos atletas aí que se utilizava, né, o esteroide anabólico para aumentar a massa muscular e potencializar, né, a força e diminuir essa sensação de fadiga, de cansaço. Então ele conseguia, né, fazer tranquilo aquilo ali com maior velocidade e potência possível, né? Então os anabolizantes, eles são utilizados aí, infelizmente, às vezes, né, nesse meio, tá bom? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho dos hormônios, né? Tá aí, ó. Entre os anos de 1950 e 1980, os agentes hormonais mais frequentemente utilizados pelos atletas foram os esteroides anabólicos, como nós acabamos de falar, né? Na segunda metade da década de 1980, um novo recurso surgiu para substituí-lo, o hormônio do crescimento humano, o GH. Nossa, o GH, ele por muito tempo era muito falado, né? Porque o GH é o hormônio retirado mesmo do cadáver humano. Não é um hormônio sintetizado em laboratório, como acontece com alguns anabolizantes, né? Que são os anabolizantes aí. Já os hormônios mesmo, o GH, como está aí, ó, ele é retirado do corpo humano, do cadáver. E aí, quando pessoas que utilizam, o certo é para utilizar quando você tem uma deficiência, tem uma patologia. E aí seria o correto em doses, né, que são orientadas pelos médicos especialistas. Só que muitas pessoas utilizam para quê? Para aumentar a massa muscular, e ele ajuda em vários pontos do seu corpo, né? Aumenta a massa muscular, diminui o percentual de gordura, a pele fica, né, bacana. Só que todo hormônio ou esteroide anabolizante tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, não é isso? Então, começou a ser muito praticado aí o uso desse GH. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, outro hormônio que vem sendo muito utilizado é o EPO, né? A eritropoetina, né? Secretado pelo rim. Olha aí, ó, já é outro, já não é mais o GH. O GH começou a ficar de lado um pouco, né? Secretado pelo rim, ele estimula a produção de eritrócitos, glóbulos vermelhos, na medula óssea. Dessa forma, né, aumenta a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Então,
a oxigenação no seu corpo fica bombando, que vai te dar mais energia, né? Com certeza, né? Dando mais potência aos músculos para produzir energia, usado por atletas de resistência, né? Cara, tem que ter uma resistência ali, vai fazer um percurso muito grande, acaba usando esse tipo de hormônio para você ter essa oxigenação maior durante um tempo maior, né? E através dessa oxigenação vai melhorar o quê? Né? A sua energia, ok? Fora esses hormônios, esses esteroides, nós também temos beta-bloqueadores, tá aí, né? Estas substâncias podem diminuir o ritmo cardíaco em esportes nos quais a ansiedade e o tremor podem comprometer o desempenho do atleta, como tiro com arco ou arma de fogo, né? Que ele não pode tremer. Já pensou puxar o arco e ficar ali tremendo? Não vai acertar o alvo. Ou tirar o alvo também e ficar tremendo, né? Por causa da ansiedade, do nervosismo. Então, eles acabam fazendo uso desses beta-bloqueadores. Tem alguns medicamentos que servem até como beta-bloqueadores, as pessoas usam e nem sabem, né? Mas não são atletas, igual no meu caso. Eu faço uso de um remédio para pressão arterial, para hipertensão, que ele acaba fazendo um papel parecido com um beta-bloqueador. E aí a minha pressão não sobe, mas a minha frequência cardíaca também mantém ali, né, baixa. Então, esses beta-bloqueadores também são proibidos, ok? Nós temos aí os estimulantes, né? Quem são os estimulantes? Então, tá aí, ó. Essas substâncias estimulam o sistema nervoso central e podem até mesmo diminuir algumas atividades, como a sensação de fadiga e o apetite, usada para aumentar a concentração e o estado de alerta do corpo, né? O estimulante que muitos utilizam normalmente, nem sabe se que é às vezes, é o café. Ele é um estimulante. O café, o guaraná, são substâncias naturais que fazem esse papel. Mas tem outras substâncias que fazem esse papel que são proibidas. No caso aí, tipo, né? Que foi proibida no Brasil, a efedrina. A efedrina você toma lá um comprimidinho lá, com não sei qual é a dose que eles vendiam lá, há um certo tempo atrás no Brasil, ainda não era proibido. Você tomava um comprimido, nossa senhora, você bombava, né? Ficava parecia que estava sendo anestesiado e com gás total. Então, também não pode. Na prática esportiva, você está usando o quê? Né? Um artifício para melhorar o seu desempenho. Isso não pode. Então, os estimulantes também são proibidos. Tá? Nós temos aí os analgésicos, né? Narcóticos. Como é que é isso? Analgésico narcótico. São derivados do ópio e do Alivian, né? Ou do ópio. E aliviam o quê? E diminui a sensação de dor. Nós falamos em fadiga ainda agora, não foi? Então, a fadiga vai causar o quê? De repente, dores muscular. Já pensou um corredor de maratona? Né, como vocês já devem ter visto aí alguns casos que as pessoas chegam lá toda, né? Cambaleando, morrendo de dor, com um monte de cãibra. Algumas até utilizam o ópio. Para quê? Para aliviar e diminuir a sensação de dor, né? Mais conhecida é a morfina. Já pensou? A morfina é utilizada, gente, quando você está hospitalizado, de repente com algum tipo de câncer, com muita dor, e aí os médicos fazem o uso da morfina para quê? Para amenizar essa dor, tá bom? Esse efeito pode levar um atleta, né, a menosprezar uma lesão potencialmente perigosa, agravando. Então, assim, não estou sentindo a dor, porque a dor, ela já é um sinal, gente, é um sinal de, opa, né? Ou aquela ardência, né, do ácido lático que dá na musculatura, opa, peraí, cuidado. Ou a cãibra também é um sinal de fadiga. Como você faz o uso da morfina, você não está sentindo aquilo ali. Você pode ter o rompimento aí de algum tendão ou de alguma fibra muscular. Então, os analgésicos aí, narcóticos também não podem, são proibidos, tá? Nós temos aí os diuréticos, né, que são utilizados para o quê? Para retenção de líquidos e redução do peso, né? Pois eliminam líquidos, diminuindo o inchaço do corpo. Entre os que adotam essa prática estão os lutadores, olha aí, ó, né? Jockeys e ginastas. Por quê? Eles têm que estar o mais leve possível dentro da faixa de peso, os lutadores, no caso. O jockey é porque quanto mais leve, mais potência o cavalo dele vai ter, né? Tá bem leve.
E os ginastas também, dependendo da modalidade deles. Então eles usam o quê? O diurético, é um remedinho que vai fazer você o quê? Urinar bastante. Esses remédios são utilizados, igual no meu caso também, que sou hipertenso, eu tomo todo dia de manhã um comprimidinho lá. Para quê? Para evitar esse inchaço que vai me causar uma hipertensão arterial. Mas no caso aí eles utilizam para outra finalidade. São proibidos. Nós temos aí também, gente, as drogas aí, ó, né, recreativa, né? Essa classe tem sido amplamente utilizada por atletas, tanto para a recreação, né, como por suas possíveis propriedades de melhoria de desempenho. Inclui o álcool, né, a cocaína e a maconha. Na verdade, são todas estimulantes, mas são drogas ilícitas, né? Tirando o álcool, né? O álcool não é considerado uma droga ilícita, né? Mas a cocaína e a maconha, elas são proibidas, não é só na parte esportiva não, né? Até hoje no Brasil ainda não foi liberado o uso da maconha, nem só mesmo para fins mesmo ali, terapeutas ali, por questões ali utilizadas em algum caso de alguma doença. Mas mesmo assim, é algo muito controlado e não é liberada no Brasil. Mas é um tipo de droga recreativa que as pessoas às vezes usam, né? Vai lá, puxa um baseadozinho antes da prova para poder se estimular, né? Tá bom? É errado. Se for fazer a dopagem lá, o antidoping, vai pegar, tá bom? O próximo que nós vamos falar aí é o doping sanguíneo. Esse aí é fabuloso. Eu estava vendo isso aí, eu achei interessante. Olha só como é que funciona. Essa prática aumenta o número de glóbulos vermelhos no sangue, fornecendo mais oxigênio, olha aí, aos músculos e melhorando o rendimento do atleta. Mas, professor, como assim? Não estou entendendo, vou entender agora. Olha aí, ó, nessa próxima parte, vocês vão ver. É uma prática cada vez mais frequente para induzir essa produção, né? É a transfusão de sangue, gente. A pessoa faz uma transfusão de sangue, isso mesmo. Autóloga, né? Se feita com o sangue do próprio atleta, colhido com antecedência. Então, o que ele faz? Ele colhe esse sangue, de repente, um dia antes, deixa lá reservado e depois usa, né? Vocês já viram, né, quando alguém vai fazer uma cirurgia e aí precisa de uma transfusão de sangue, ele tem que pegar, né, utilizar. Aí o que acontece aí, ó? É feita com o sangue do próprio atleta, colhido com antecedência, ou homóloga, né? Quando de outro indivíduo com o mesmo tipo de sangue, né? No entanto, vamos ver aí, ó, nessa última parte, no entanto, os riscos, né, são grandes. Pode aumentar o estresse no coração, levar à coagulação no sangue e até mesmo causar um derrame. As pessoas não pensam, né? Agora tu vê, é um meio de melhorar ali os glóbulos vermelhos, a levar mais oxigênio para todo o seu corpo mais facilmente, né? Para você ter mais energia. Mas é complicado, né? Porque você vê aí, né? Ele coloca ali, ó, né? No sangue e até mesmo causar derrame. Pode ter um derrame cerebral, digamos assim, né? E aí, é muito arriscado. Na verdade, todo tipo de doping que nós colocamos aí, o esteroide, ou os hormônios, todos eles, gente, tem um lado benéfico, né? Na hora de pensar, não, professor, mas vai dar uma potência, vai aumentar a massa muscular, vai diminuir o meu inchaço, né? Vou reduzir meu peso, né? Igual o GH. O GH chegou uma época que o pessoal estava comprando na pirataria, porque utilizava, a pessoa ficava com a pele bonita, aumentava a massa muscular, enxugava a gordura, só que aí muitos não tinham conhecimento ainda do GH nessa época que começou essa febre nos Estados Unidos, aí inventaram uma canetinha que, né, bota lá tantos UI, né, de GH. Só que o GH, ele acaba puxando, né, desencadeando algo que você possa ter aí a desenvolver, tipo um câncer. O mais comum que começou a acontecer é a pessoa se tornar um diabético. Olha só, aí você utiliza um hormônio para certas finalidades e acaba desenvolvendo outros problemas de saúde. Você vai usar os esteroides anabolizantes,
de repente, os homens, né? Você pode ter algum problema no coração, né? O coração fica grande, você pode danificar suas válvulas, você pode ter problema no seu fígado, câncer de fígado, problemas renais, se tornar uma pessoa hipertensa, não é isso? Há pouco tempo mesmo aí na mídia apareceram vários atletas de fisiculturismo com problemas, chegando até ao óbito, né? Por causa do uso do esteroide anabólico, que o uso dele vai causar o quê? Alguma patologia que pode ser severa. Então, é o que acontece com o uso desses hormônios aí, por isso que existe uma agência especializada em fazer esse controle aí, essa coleta, né, em todas as modalidades oficiais aí, esportivas, para saber, né? Mas, professor, é feita com todos os atletas, mas são muitos atletas, não vai ser feitos com todos os atletas. Tem um pessoal qualificado que vai o quê? Observar, olhou, viu que aquele atleta ali tem uma reação diferente, ele está mais, né, ligado ali, com muita disposição, tem algo que chama a atenção. As pessoas são especialistas. Então, o que acontece? Selecionam alguns e chamam para fazer essa coleta. E aí é feito o exame. Se for pego no doping, dependendo aí da substância, né, você pode ser banido até da parte esportiva, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de tentar utilizar um desses artifícios para você voltar aí a pensar em usar um desses hormônios ou esteroides anabolizantes, algum desses doping, tá bom? Mas, professor, tudo bem, aí eu já falei até alguns aqui, mas vamos embora ver melhor aí, ó, os efeitos que o doping pode causar, tá bom? Então nós temos aí, ó, confira alguns dos principais efeitos do doping no organismo. Então tá aí, ó, né? Olha aqui, ó, nos homens, tá, gente? Vamos começar pela rapaziada aí, ó. Atrofia muscular, né? Mas como assim, pessoal? Atrofia é isso mesmo, tá aí, ó. É o contrário de hipertrofia. Você vai deixar de ter aí um aumento da massa muscular. Mas pode, né? Ele, em vez de ficar aí hipertrofiado, ele vai atrofiar, né? Pode acontecer sim, um efeito reverso. Isso aqui é o mais comum na rapaziada que usa os esteroides anabolizantes. É isso mesmo, né? A infertilidade. Você vai prejudicar aí a produção aí, né, dos espermatozoides, ok? Aí, olha aqui, o pior de tudo, que já causou até várias mortes aí, é a hipotência. Mas como assim, professor? Quando você utiliza um hormônio, você tem uma produção, né, já natural de hormônio aí no seu corpo, não é isso? Você tem uma glândula que ela produz a testosterona. Quando você começa a injetar, o que o teu organismo fala para essa glândula? Ei, glândula, não produz aí não, que já está bacana aqui, a quantidade está entrando. Bora parar de produzir. Aí ela para de produzir, né, o hormônio lá, a testosterona. Beleza, aí enquanto você está fazendo uso, tudo bem, uma hora você vai parar, né? Você pode parar por algum motivo. Ninguém consegue ficar tanto tempo. E aí, o que acontece? Aí essa glândula, como ela atrofiou, ela para de produzir. Né? E aí, o que vem a acontecer? Isso aqui, ó, a impotência sexual aí com os rapazes, né, que utilizam esses hormônios, né? Além de mexer também muito com a parte psicológica, né, da pessoa. O hormônio faz muito isso. Então, olha só quanto problema que um hormônio pode utilizar, né? O crescimento dos seios, é isso mesmo, dos mamilos, ainda mais se você for jovem, cuidado, tá? Você vai ter aquela ginecomastia, que é o aumento dos seios, e aí só, dependendo do tamanho, só cirurgia, beleza? Nas mulheres, gente, olha aqui, ó, a voz mais grossa, a voz da mulher vai começar a engrossar. O hormônio masculino na mulher tem um efeito muito bacana, aumenta a massa muscular, né? Dá muita disposição, a pele às vezes fica bonita, mas, olha aí, ó, voz grossa, infertilidade, né? Que vai
vai parar também a produção da testosterona que a mulher tem, que é muito pequenininho, e vai prejudicar o hormônio feminino que ela também produz, causando a infertilidade. Excesso de pelo, ela vai começar a desenvolver mais pelo ali do seu corpo. Ciclos menstruais irregulares. Na verdade, depois de um certo tempo, a mulher para de menstruar, gente. Ela para de menstruar por causa do hormônio, da testosterona. Tá bom? Então, isso aí são, olha só como é alguns problemas que podem acontecer. Ó, aí vamos começar aqui de novo aqui para o nosso amigo aqui, ó. Ó, já está até sem cabelo, coitadinho, ó. Olha aí, ó. Calvície, é isso mesmo, ele começa a perder o cabelo, o homem ou a mulher. Acidente vascular cerebral, né? O AVC, olha aí, ó, né? Eu falei também na rapaziada ou nas meninas, o acne pode aparecer. Alteração de humor, depressão e agressividade. Não falei na parte psicológica? A primeira a acontecer é essa alteração de humor. A pessoa começa a ficar mais nervosa, mais agressiva. E aí pode desencadear, né, essa pior parte aqui que eu vejo, que é a depressão. Desenvolve insônia, né? Muitos aí não conseguem nem dormir direito, tá? Olha só como só tem fator, né? Os fatores aí que não são bons são bem maiores que os benefícios que as pessoas... não, mas tem benefício. Mas olha aí, ó, o malefício como é que é grande. O ataque cardíaco, você começa a ter o quê? Uma certa arritmia, né? Começa a dar aquelas palpitações que você não sabe de onde veio. Danos no fígado, porque é lá que é processado, pô. Vai passar no fígado esse hormônio e aí vai forçando. Problemas musculares. Por você ter mais força, você pode o quê? Acabar forçando muito e tendo o quê? Muitas lesões. Isso mesmo. Dependência física e psicológica. Você quando começa a fazer ciclos com hormônio, né? Algum tipo dessas drogas, você se torna um dependente, que você quando pensa em parar, você parece que ficou fraco, o seu desempenho abaixou, você não consegue correr, não consegue pular, não consegue levantar peso e aí você volta de novo. Então você cria uma dependência física. Rupturas de tendões, como eu acabei de falar aí, ó, problemas musculares, rupturas de tendões. Por quê, professor? O hormônio acaba fragilizando essas nossas estruturas, tá bom? E aí, utilizando isso aí, você pode, com certeza, desenvolver um câncer. Ainda mais se você já tem na sua genética aí, né, essa tendência a desenvolver algum tipo de câncer. Você vai acelerar esse processo. Olha, eu vou te falar, até cansei de falar de tanto problema que pode desenvolver a utilização desses doping, né? As pessoas têm que pensar muito bem antes de utilizar. Alteração de coordenação e equilíbrio. Depois de um certo tempo, você começa a diminuir. Artrite, né? Que são as inflamações, gente. São as inflamações nas articulações. Nós chamamos de artrite. Trombose, que é o quê? Vai começar a engrossar o seu sangue, né? Os glóbulos lá vão ficar muito, né, mais densos e aí você acaba, né, tendo entupimento aí, né, em alguma parte do seu corpo, né? E por último aqui, acromegalia, né, o crescimento anormal das extremidades. No caso aí, né, as mãos começam a crescer, o queixo, né, pés, o rosto. Então, isso tudo é causal. Você pode ver que tem as mulheres aí que são fisiculturistas, que tem aquele queixo enorme, né? Fica com o rosto fino assim, o queixo lá à frente. Não tem. E aquela massa muscular enorme que algumas têm, não tem como ser natural, gente. Só com alimentação. Elas, infelizmente, usam algum tipo de esteroide anabolizante. Tá bom? Então, essa aí foi a nossa aula, né, relacionada a doping, de uma forma geral, regras, né, agências de regulamentação. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.